para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o movimento aparente do Sol. Será mesmo que o Sol se movimenta? E nós vamos comentar também sobre o movimento de rotação que a Terra faz. Nós vamos falar agora, no nosso quarto roteiro e das nossas páginas 20 até a 23, que vai se tratar desses assuntos, tá bom? Sobre o movimento aparente do Sol e sobre o movimento de rotação. Eu trouxe aqui para vocês na nossa página 20 do nosso livro esse texto aí que vai falar sobre o Sol, o Senhor do dia. Vamos ler aí. O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se, olha para a janela que dá para o leste. Pouco a pouco começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Depois o sol aparece no horizonte. É o começo de um novo dia. Essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Bom, o que a gente viu aí? O nascer do sol, a noite e o dia, certo? Nós observamos aí hábitos noturnos e depois quando chegou o sol. E o nosso livro traz umas perguntas para a gente comentar sobre isso, Você também acorda com o barulho dos animais e com a luz entrando pela janela? Ou acorda com a ajuda de um despertador? E aí? Suas casas, a janela do seu quarto fica para o leste? Porque nós sabemos que o sol nasce no leste. Sua casa fica para o leste? O sol bate de manhã ou o sol não bate de manhã? Uma boa pergunta, Você acorda com despertador ou aí mesmo com o sol? Bom, aqui na minha casa, o sol bate justamente de manhã no leste, Minha janela é virada para o leste e o sol bate. E aí a gente tem que usar aquela cortina bem pesada para a luz do sol não entrar, correto? No número 2, se a criança da história olhasse para o oeste, ela também veria o sol surgindo pela manhã? E aí, vocês acham que o sol surge ao oeste? Não, A janela está para onde? Está para o leste, por isso que ele consegue ver. É igual aqui na minha casa. A minha janela está ao leste e aí eu consigo visualizar de manhã cedo o sol nascendo. Se a janela estivesse para o oeste, eu iria sentir apenas os reflexos do sol, correto? O sol ele surge do lado leste. Entretanto, nesse momento não dá para ver, se a janela fosse ao oeste. Continue o texto descrevendo o que acontece na vida da criança ou em sua vida desde que o sol surge até ele se pôr no fim do dia. Você vai descrever aí para tia como é o seu dia, principalmente agora na quarentena, Deve estar bem diferente o seu dia na quarentena. No texto, a autora diz que essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Por que você acha que ela disse isso? E aí, você acha que mudou? Há milhares de anos a gente estuda e nós sabemos que, então, há milhares de anos você acha que ia ter ocorrido diferente? Acho que não, Porque, pelo que a gente sabe, o sol sempre nasce ao leste e se põe ao oeste. Vamos continuar aí? Agora nós vamos falar sobre o sol e o dia aí na nossa página 21, certo? Há milhares de anos as pessoas observam o céu durante o dia e a noite.
né? E aí a gente às vezes sente que o sol está andando, né? A gente não observa lá o sol de manhã no leste, aí ele chega meio-dia, fica bem em cima da nossa cabeça, depois ele vai se pondo, né? E você acha que o sol está se movimentando ou que a terra está se movimentando? Uma boa pergunta, né? A representação do movimento diário do sol, aí como é que o sol se move, né? É apenas o que? Aparente, ou seja, nós temos essa impressão que o sol está se movendo, né? Mas realmente o sol não vai se mover, né? Quem se move é a Terra. Por isso que nós dissemos que a gente tem o movimento aparente do sol. A gente tem aquele movimento aparente que vai dizer que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas, na verdade, o sol não se mexe, tá certo? Nós vamos aprender mais sobre isso. Você sabia lá, a sombra, né? A sombra que faz lá no sol, ela muda de posição, correto? Muda de posição conforme a mudança do sol. Vocês já fizeram esse experimento aí de ver como é que a sombra muda de uma hora para o outro? E que antigamente, quando a gente não tinha um relógio, a gente fazia a medição das horas, né? Marcava o horário através das sombras. Era assim. Mas aí o sol se movimenta, tia? Não. Você já viu lá, ó, quando é a mesma coisa quando a gente fica dentro de um carro, certo? O carro está se movimentando. Você já observou quando você viaja, você entra dentro do carro, seu carro está movimentando e aí você acha o quê? Que você está parado e quando você olha para a janela, você vê a paisagem se movimentando. Mas você acha que é a paisagem que está se movimentando ou você? É a mesma coisa com o sol. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês que vai mostrar pra gente mais ou menos essa questão do movimento aparente do sol. O movimento aparente do sol é aquele que a gente acha que o sol se movimenta. Na verdade, o sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra, ok? Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. O nosso planeta, que é esse aqui, gira em torno do Sol. E esse movimento faz com que nós percebamos algumas coisas. Quando nós olhamos para o céu, nós pensamos que é o Sol que está girando em torno da Terra, não é mesmo? Por que será que isso acontece? Vamos pegar o exemplo de uma criança que está dentro de um ônibus ou de um carro. Quando ela olha para fora, ela consegue ver várias coisas se movimentando muito rápido. Ela consegue ver a paisagem correndo. Só que, na verdade, a paisagem está parada. Quem está se movimentando é ela. Então, é mais ou menos isso que acontece com a nossa percepção do movimento do Sol. Nós conseguimos ver o Sol nascendo a leste, nós conseguimos ver ele subindo e se pondo a oeste. E esse movimento que nós enxergamos do Sol se chama movimento aparente do Sol, que é um movimento que nós enxergamos o Sol fazendo e que nós imaginamos que o Sol faça. Mas, na verdade, quem se movimenta é a Terra, que se movimenta em torno do Sol. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Então, nós vimos o que? O movimento da Terra, certo? Que faz com que nós achamos, né, que o Sol está se movimentando, mas o Sol não se movimenta. Então, por isso que a gente diz que é um movimento aparente do Sol.
movimento que ele sai do leste e se põe ao oeste. E aí a gente vai ver também agora o movimento de rotação, correto? Nós temos aqui um movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? Bom, o movimento de rotação é aquele que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, certo? Esse movimento vai gerar o dia e a noite, ok? Aqui, ó, a gente vê o movimento da Terra. Então, esse movimento aqui que faz com que a gente pense que o Sol está se movimentando, certo? Nós temos esse movimento de rotação e depois na próxima aula a gente vai ver o movimento de translação. Hoje eu quero que vocês fiquem atentos ao movimento de rotação, que é o movimento que vai fazer o quê? O dia e a noite, ela girando em torno de si próprio, em torno do seu eixo. Hoje você vai aprender agora sobre o movimento de rotação. Eu fiz um vídeo bem bacana para vocês aqui, eu coloquei aqui nos nossos slides, tá? O movimento de rotação que vai dar origem ao dia e à noite. Vamos ver. Tcharam! Olha o que eu arrumei pra gente hoje. Fiz um sol, uma noite, o planeta Terra, tudo isso para mostrar para vocês o movimento de rotação. Bom, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Aí, esse movimento vai dar origem ao dia e à noite. E ele demora cerca de 24 horas para acontecer, para dar uma volta completa no seu eixo. Bom, a parte iluminada pelo Sol, que é esta daqui, ela é o dia. E a parte que não está iluminada é a noite. Então, aprendeu? A parte iluminada pelo Sol, dia. A parte que não está iluminada pelo Sol, noite. Você que mora aqui no planeta Terra, agora aqui no Brasil está sol, então é dia. A Terra vai girando, girando, e onde era dia, agora passa a ser noite. Belezinha? Então, eu trouxe para vocês o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra gira em torno de si mesmo. Não esquece, o movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, dando origem ao dia e à noite. E então hoje nós falamos pelo movimento aparente do Sol e o movimento de rotação. Vou deixar aqui os meus beijos para vocês, da tia Janaína, da tia Francisca, da tia Rose. Grande beijos para vocês e até a próxima aula, tá? Você vai acompanhar depois a correção das atividades do nosso livro, tá? Você vai procurar o vídeo de correção das páginas 24 e 25. Beijos virtuais para vocês.